O lance é assim, o Flamengo precisa jogar bem amanhã. A exigência do torcedor do Flamengo não adianta jogar mal, não criar nada e fazer um golzinho no final do jogo e ganhar por 1-0, que não vai dar para a torcida engolir essa. Né? Tá todo mundo atento. Pro elenco que o Flamengo tem, é pouco demais para fazer um jogo ruim e vencer no finalzinho, por exemplo. Ou empatar com o Corinthians. Né? Então, amanhã, a exigência do torcedor é de mostrar que o time evoluiu, voltou a jogar bem, voltou a se impor, mas o resultado mais legal para eles é realmente contra o Bolívar. Mas o futebol de amanhã vai definir qual vai ser o humor do torcedor até o jogo com o Bolívar. Porque eu acho, né? Porque a maior, além dos resultados, mas a maior reclamação, a implicância com razão, né? É o modo que o time joga, né? O time joga mal. O time do Flamengo não dá gosto de ver o time do Flamengo jogar. Um monte de jogadores com um nível técnico altíssimo que não consegue dar um passe, ninguém sai do lugar, não tem uma ultrapassagem, não tem uma aproximação, não tem, sabe, uma mudança de posição, não tem nada. Sabe, parece jogo de dama. O Flamengo joga dama e o adversário joga futebol. Aí não dá para jogar. Né? Porque cada movimento do Flamengo é uma casinha. Tá. E os caras mexem para lá e para cá, qualquer nível, hein? Porque o Palestino veio desde o início da pré-Libertadores. O Palestino veio pá, e caiu nessa chave que quem era o cabeça de chave era o Flamengo. Não por obrigação, porque eu não gosto, fui jogador, então eu não gosto muito do termo esse time tem obrigação de ganhar do outro. Eu não gosto muito, não me agrada, porque do outro lado tem uns caras que podem correr pra cacete, jogar a final da Copa do Mundo e você não conseguir fazer nada mesmo jogando bem. Mas que a postura do Flamengo tem que ser outra, principalmente contra times bem inferiores, tem que ser. Em relação ao Palmeiras, é o seguinte, Palmeiras é o time, na minha opinião, mais equilibrado, para mim, o favorito de ganhar as competições por causa disso. O Palmeiras sai daqui, vai lá no Uruguai pegar o pior time da chave. Vai lá e mete 5. Pô, é isso. O Flamengo tem que ir lá jogar contra o Palestino e meter 3. Sabe? Sem gastar muita energia, né, Casão? Sem gastar muita energia. Exatamente, é isso que tem que fazer. E o Flamengo não está conseguindo fazer isso nem contra o Amazonas, que é da Série B, pela primeira vez está na Série B, com todo respeito ao Amazonas, vem fazendo uma evolução espetacular, né? D, C, B. Mas você vai no Maracanã jogar contra esse Flamengo, cara, você tem que ser atropelado, né? Pelo menos na parte técnica. Você pode até ganhar de 1-0, mas pressionar os caras, bater na trave, o goleiro ser o melhor jogador em campo, ter jogadas. E o Flamengo não faz isso, não agrada. O futebol do Flamengo não é agradável. E é isso que desagrada a torcida do Flamengo, pela escola que tem. A escola futebolística do Flamengo não é só ganhar o jogo. O Renato é flamenguista, né? Muito mais tempo. Né, que o Flamengo, vários times do Flamengo, não é isso a torcida do Flamengo, ela não é. A escola do clube de regatas do Flamengo não é essa. De quando tem time bom, o time joga bem. O Flamengo é assim. Quando o Flamengo forma time bom, joga bem. Né? Ninguém engole um time bom do Flamengo jogando mal. Até porque faz pouco tempo, até em 19, o time era bom e jogou pra cacete, né? Então, cara, a torcida, assim, eu sou contra ameaças, eu sou contra cercar o carro do jogador, dar tapa no vidro, querer criar satisfação. Eu acho que isso daí passa do limite muito, passa da fronteira do respeito em muito. Mas que a torcida tem toda a razão de vir na porta do CT e escrever faixas e mostrar o desagrado, eles têm. Agora, tem que só nisso. Se tivessem colocado as faixas lá e vaiado quando os caras passassem, ou então aplaudir com ironia, era uma manifestação pacífica, mas mostrando que eles não estão gostando de nada. Agora, quando vai pro choque, perde a razão. Mas a torcida do Flamengo está incomodada com isso. Não dá para engolir um time como o Flamengo, né, que também não é igual ao de 2019, mas é um time bom tecnicamente. Tem que jogar mais.
E aí entra o Tite, né? O Tite, não é só os jogadores, aí entra a parte do Tite. Para mim, o Tite está perdido, ele não sabe mais a escalação, ele não sabe mais o que mudar, o time é previsível ao máximo. O Flamengo entra em campo, você sabe o movimento, porque é jogo de dama, né? Jogo de dama é previsível, você sabe, você olha o tabuleiro e fala, aquele cara vai fazer assim. Então o Flamengo é assim. Nem xadrez porque o xadrez você tem que pensar um pouco mais, é dama mesmo. O futebol que o Flamengo joga é dama. Jogo de dama. Ô, Renato, você gosta desse time aqui, ó? Vou falar para você o que deve jogar amanhã contra o Corinthians. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Alan de la Cruz, aí vai depender da evolução. Arrascaeta ou Lohan. Everton, Cebolinha, Gerson e Pedro. Olha, ô Marília, eu gosto da escalação, mas eu certamente não vou gostar da maneira que o Tite vai colocá-la para jogar. Essa escalação é perfeita para jogar num 4-4-2. Perfeita. Você não precisa fazer mais nada. Já estão aí 4 homens de meio campo e já tem 2 atacantes bastante interessantes, que são o Pedro e o Cebolinha. Agora, para isso, você tem que primeiro fazer o quarteto no meio campo e dar liberdade aos 2 jogadores para circularem por todas as posições do ataque. Sabe o que vai acontecer? Ele vai jogar no 4-3-3, com o Gerson grudado na linha lateral para fazer as vezes do Luiz Araújo e o Cebolinha grudado na linha lateral para fazer a vez do ponto esquerda de posicional. E aí não adianta nada. Aí você vai mudando os nomes, não adianta nada, porque o conceito está errado. O conceito desse time não adianta bolhufas. Agora é inacreditável, porque ele está quebrando a cara, e ele insiste. Ele insiste. Agora fala-se que o Flamengo vai contratar reforços no meio do ano para poder dar os jogadores que o Tite quer. Gente, não tem que dar mais reforço nenhum. O time do Flamengo é forte o suficiente para disputar as competições que ele está. Basta saber usar. E o Tite não está sabendo usar. Aí ele vai querer reforço para comprar uma ponta-direita para poder jogar novamente dessa mesma forma. Adianta, gente, é inacreditável. Insisto, a escalação... Renato, Diga. Desculpa, Renato. Não, desculpa, eu achei que você ia terminar. Não, pode falar. Não, eu ia dizer que o Tite não pode, ao contrário de treinadores que chegaram no início da temporada, dizer que não participou da formação. Né? Sei lá, o Zubeldia vai chegar agora e vai falar que quero reforços. Ele não estava lá o ano passado, quando o São Paulo fez planejamento para 24. O Tite chegou antes justamente para fazer isso. Né? E aí a gente falava aqui, dava o exemplo do PSG, não adianta ter treinador e não adianta botar as pecinhas nos lugares certos, né, se você não consegue imprimir o seu estilo e não consegue ter versatilidade, né, dentro da equipe, porque é o que o Renato falou, as peças estão lá e a formação, né, o joguinho de botão ali, quando você começou, tá certo, só que dentro de campo não funciona e, assim, quando tem epidemia de má fase, o problema não é jogador, né, o problema é alguém que não está conseguindo saber tirar o melhor de cada jogador. Claro, e olha, posso falar uma... Só uma coisinha, Casão, é que ele aceitou assumir o Flamengo no ano passado, coisa que contrariava o que ele dizia, inclusive, ele dizia que não trabalharia no ano passado. Mas ele aceitou justamente porque ele entendeu conhecer bastante o elenco e ia poder começar a preparar a temporada de 2024. Ele não conheceu e não preparou coisa nenhuma, infelizmente é isso. Só uma coisinha rápida. Eu quero mudar a minha analogia do jogo, né? Porque eu falei dama especificamente. Ouvindo o Renato falar, não é dama especificamente, é um jogo de tabuleiro. O cara joga o dadinho, o Gerson tá lá aberto na direita, ele joga o dadinho. 4 casas. Aí ele pode ir 4 casas para lá, ou 4 casas para cá, ou 4 casas para lá. Aí o outro vai jogar o dadinho, outro jogador do Flamengo. Enquanto o adversário, não. O adversário se movimenta, corre para cá, muda de posição. É assim que eu vejo o jogo do Flamengo. Eu vejo mesmo como um jogo de tabuleiro, que ninguém sai do lugar, só mexe na mesma posição que tem e corre as casinhas que saem no dado. Não tem improvisação, não tem intuição, não tem criatividade, não tem, como o jogador do Flamengo, eles não têm a liberdade de fazer aquilo que eles pensam na hora, porque eles ficam presos ao esquema tático do professor. Então, aquele papo que eu odeio, aquela entrevista de intervalo que eu odeio, e aí, pô, o
Qual foi a dificuldade de vocês no primeiro tempo? Ah, pô, os caras marcaram bem, mas vamos ver agora o que o professor vai falar. Aí nunca vai resolver nada. Enquanto os caras ficarem falando isso, vamos ouvir o que o professor vai falar, o cara não toma iniciativa, ele sempre joga, eu vou fazer o que o cara falou. Aí sai, pô, o time jogou mal, mas o cara falou isso. Não tem iniciativa. Por isso que eu vejo o futebol do passado, não é nostalgia, não. Eu tô falando de independência do jogador em campo. Independência do jogador em campo. Tomar ele atitude. Meu, aquilo que o professor tá falando não tá funcionando. Eu vou sair daqui, vou para lá e pronto, vou ver o que acontece. Isso, eles ficam presos. Casão, não é nem jogo. Qual foi o jogo que você falou? Do jogo do tabuleiro? Tabuleiro. Não é nem totó também. Sabe qual é o jogo? Todos nós jogamos aqui quando era pequeno. Aquele jogo do preguinho. Lembra do campinho? Você vai dando toquinho assim. Dedobol. É dedobol. O jogador tá lá. É porque o prego não sai. O prego não sai do lugar. Né? Exatamente. Olha, eu quero outro time, sabe esses times que o Casão falou? Outro time sempre sabe o que fazer, o outro time tem mobilidade. Eu quero ver se outro time amanhã tem mobilidade, porque o Tonhão não vai ter o seu jogador favorito na face da terra. O Ranieri está suspenso e o Corinthians tem 2 opções para jogar amanhã no Maracanã, graças ao Senhor Deus, pelo menos isso, nenhuma delas inclui o Cantilho, que nunca foi volante. Então, as opções são as seguintes, Casão e Alícia e Renato. Ou ele vai com 3 zagueiros, e aí o Félix Torres vai fazer o jogador que pode dar um passinho à frente e fazer um trio ali de vez em quando com o Bidon e o Paulinho, ou ele vai colocar mais um jogador no meio de campo. E aí, nesse caso, ele teria o Gustavo Mosquito pela ponta direita e também jogaria num 4-3-3. Acho que não vai. Eu acho que ele vai de Félix Torres, Kaká e Gustavo Henrique, Fagner de um lado e Hugo do outro, para fazer às vezes linha de 4, às vezes linha de 5. No meio ele vai com Bidon, Paulinho e Garro, e na frente Wesley e Romero. Acho que é esse o time de amanhã, e não, já que ele tem esse medo, né, de perder o Ranieri, que é até o jogador que ele traz para a zaga quando de vez em quando ele pensa no jogo. O Garro volta depois de ter nascido o filho dele no meio da semana.